Olá! Na lição desta semana, vamos estudar alguns trechos de Efésios 4 e o tema do estudo dessa semana é vida moldada em Cristo, ou seja, santificação. Você e eu passamos por algumas fases no processo de salvação. Nós, primeiramente, quando aceitamos a Cristo como Salvador, exercitamos a fé nele, nós somos justificados, ou seja, declarados justos, né? Romanos 5:1. Depois da justificação, vem uma outra fase que é a santificação. De acordo com Hebreus 12:14, sem ela ninguém verá o Senhor. Santificação é o processo diário no qual nós vamos sendo transformados, moldados à imagem de Cristo, como diz Romanos 8:29. Por fim, virá a terceira e grande última fase, que será a glorificação. A glorificação será o momento em que nós nos tornaremos seres gloriosos, transformados em corpo, mente, natureza, para habitarmos com Cristo. Isso se dará após a segunda vinda de Cristo. Então, nessa semana, vamos estudar sobre esta fase da salvação, que é a chamada santificação. A primeira pergunta do nosso guia de estudos é: compare Efésios 4, 17 a 32 com Colossenses 3, 1 a 17. Como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade da igreja, nós sabemos, já estudamos na semana passada, que Paulo, na carta aos Efésios, ele defende e muito a unidade da igreja, né? E nós vimos que é uma unidade em torno da verdade, não em torno da mentira. Não existe unidade sem verdade. Como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade em santificação, tá? Então, o que é santificação? Santificação é um processo diário de transformação. A palavra santo na Bíblia não se refere a alguém impecável, tá? O sentido de santo também existente no catolicismo romano não é o sentido bíblico, né, de alguém canonizado para interceder por alguém. Não. O termo santo na Bíblia, tanto no grego quanto no hebraico, significa mais especificamente ser separado. Santo separado. Separado para quê? Para servir a Deus. Ok? Então algo era santificado na Bíblia para um uso santo, para um uso a Deus. Tá? Então ser santificado é ser separado dos costumes, da maldade que impera o mundo, para você viver para Deus, de acordo com os princípios do reino dele. Tá? E Paulo, quando você lê Efésios 4, Colossenses 3, você vê que ele está defendendo isso, né? Que os crentes vivam em santificação. Para você entender esse aspecto da santificação, você tem que diferenciar santificação bíblica de perfeccionismo. Tá? São coisas totalmente diferentes. Perfeccionismo é a crença de que o indivíduo pode chegar em um momento nesta vida e não pecar mais. Além disso ser uma heresia, isto é é uma viagem na maionese, diríamos assim. Não tem como você deixar de ser pecador antes da glorificação. Será na glorificação, de acordo com 1 Coríntios 15, né? Mais especificamente versos 51 a 55, que isso que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade, né? O que é imortal vai se revestir da imortalidade. O que a Bíblia ensina? Que quando você é justificado pela fé em Cristo e vai passar agora pela santificação, você deixa de ser um escravo do pecado. Você deixa de ser, e eu também, um pecadeiro. Mas nós não somos libertos da presença do pecado. Dois textos bíblicos vão equilibrar este conceito para nós, que muitas vezes é distorcido para um lado ou para o outro. Eu vou ler para você 1 João 1,8 e 1 João 3,9, tá? Para nós aqui entendermos este conceito, né? Diferenciarmos santificação de perfeccionismo. Diferenciarmos também a perfeição cristã do perfeccionismo. Perfeição cristã é você estar num processo de amadurecimento e de crescimento. Ou seja, a perfeição cristã não é a ausência de pecado, é estar em crescimento, é não estagnar. Tá? Você pode ler algo sobre perfeição cristã, por exemplo, em Filipenses 3, 12 a 15. Paulo diz ali que os cristãos são perfeitos, mas que ainda não atingiram o alvo. Então isto é perfeição na Bíblia. Tá? 1 João 8 diz assim:
Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, para João, quem afirma que não tem pecado é um mentiroso. Ok? Ao mesmo tempo, ou seja, o que esse texto fala? Que nós não somos libertos ainda da presença do pecado. Da presença tanto na nossa natureza quanto no mundo. Agora, outro texto nos mostra que somos libertos do poder do pecado. Então, nós não deixamos ser pecadores, mas não seremos mais pecadeiros. E aí vem 1 João 3,9. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Ou seja, não é mais o escravo lá de Romanos 6. Pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Então, percebe? 1 João 8 fala que ainda somos pecadores, cometeremos erros. Mas 1 João 3,9 fala, vocês já foram libertos do poder do pecado. Por isso que Paulo faz um convite, em Efésios 4, 22 a 24, né? Para passarmos por uma renovação mental, uma renovação do interior. Até eu quero ler esse texto aqui para você, porque aqui na versão Almeida, por exemplo, né, diz assim, ó: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. O que significa se renovar no espírito, né? E depois vem aqui, ó, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse texto aqui, eu vou ler aqui para você na Nova Versão Transformadora. Ser renovado no espírito é você ter a sua mente, o seu interior transformado pelo Espírito Santo, tá? É você passar realmente por uma renovação interna. Vamos ler aqui Efésios 4, 23, ó. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Então, isto é você ser renovado no Espírito. Quando você aceita Cristo e passa agora pela santificação, nesse processo, o Espírito Santo vai renovar os seus pensamentos e atitudes. Isso é bem lógico e real, né? Porque as atitudes são reflexos dos pensamentos. Então, quando o Espírito Santo passa a mudar pensamentos, ele vai mudando também atitudes. E quando se mudam atitudes, muda-se também os resultados. Veja que interessante, né? E aqui em Efésios 4, Paulo está fazendo um contraste realmente entre um estilo de vida pagão e um estilo de vida cristão, né? Aqui em Efésios 4 ele fala, né, por exemplo, que os pagãos vivem na vaidade dos seus pensamentos e praticam todo tipo de moralidade, comportamento distorcido e por aí vai. Já o cristão chamado para passar pela santificação, ele tem uma mudança, né? Ele não tem mais aquele estilo de vida do pecadeiro. Ele é agora um pecador que está sendo transformado pela graça, pela atuação do Espírito Santo. Para descrever esta mudança interna, Paulo usa aqui uma imagem bem conhecida do seu público, a imagem de uma roupa. E eu vou lhe explicar o porquê. Aqui nós vamos para a segunda questão. Ó. Ao recontar a história da conversão de seu público, que ponto essencial Paulo queria transmitir? Efésios 4, 20 a 24. Quando você lê Efésios 4, 20 a 24, o que Paulo quer transmitir? Ó? Eu escrevi aqui, que após conhecerem a Cristo e passarem pelo novo nascimento do Espírito, João 3, os crentes deveriam se revestir de uma nova natureza, deixando de ser pecadores. Deixando de ser pecadeiros, na verdade. Esse revestir-se de uma nova natureza é comparado a fazer uma troca total da roupa. De uma roupa usual para uma roupa muito diferente. Vamos ler aqui o texto e eu vou te explicar. Na nossa cultura pode pensar assim, nossa, mas o que é trocar uma roupa? Não tem muita novidade. Mas na cultura de Paulo tinha. As roupas eram valiosas, caras e mantidas por muito tempo. Então o indivíduo não tinha, como hoje nós temos, uma variedade de roupas. Ele poderia ter uma, duas, alguns
muito abastados poderiam ter mais. Então o que que acontece? Quando o indivíduo trocava o seu conjunto de roupas, era uma mudança muito perceptível. Porque às vezes, na maioria dos casos, poderia ter o que? Duas peças. Então Paulo está dizendo o seguinte, que quando nós passamos pela conversão, e vamos vivendo o processo de santificação, é como se usássemos uma roupa totalmente diferente. Ou seja, vai ser perceptível para as pessoas as mudanças que vão ocorrer em nós. Assim como era perceptível para eles, lá no primeiro século, mudar uma roupa. Porque as pessoas eram acostumadas a ver você com aquele tipo de roupa ali. Agora, quando mudava, era uma mudança muito visível. E aí em Efésios 4, 20 a 24 é dito assim. Depois que fala do estilo de vida pagão, não é? A mente mergulhada na escuridão, alienado da vida, sem Deus, e por aí vai a partir do verso 17, aí fala do cristão. Ó. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, aí o que, que acontece agora em resultado de você ouvir falar de Jesus e ser ensinado sobre a verdade que vem dele? Ó. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E olha aqui a linguagem da roupa, ó. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então você percebe, ele usa aqui a imagem da roupa para mostrar que assim como o indivíduo, assim como era muito perceptível a troca de uma roupa no final do primeiro século, porque existiam muito poucas roupas, não é? A transformação em nós, ela precisa ser visível. Devemos deixar de lado a roupa da velha, simbolizada também por uma velha natureza pecaminosa, e nos revestirmos da natureza espiritual que o Espírito Santo quer implantar em nós. Questão número 3. Qual dos conselhos de Paulo a respeito do uso da fala você considera mais importantes e por quê? Na verdade, eu considero todos. Paulo fala que como resultado de nós termos os pensamentos transformados pelo Espírito e mudanças de comportamento tão perceptíveis quanto a troca de uma roupa no primeiro século, nós vamos ter condutas diferentes. Olha que interessante. E o resultado desse se revestir de uma nova natureza pela atuação e renovação do Espírito Santo, pela renovação interna, inclusive da mente, obviamente, o que, que vai acontecer? Versos 25 a 29. Preste atenção nisso aqui. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Então, primeiro sinal de conversão, de mudança, né, de uma velha roupa para uma roupa nova ou de uma velha natureza para uma nova natureza implantada pelo Espírito Santo. Abandono da mentira. Tá? Então, tem pessoas que mentem e nem sentem mais. Elas estão num estado de rebelião muito grande contra Deus. Ainda há tempo, tá? De se arrepender, de mudar, de ser salvo pela graça de Cristo. Mas quem mente, ele não demonstra ainda estar realmente convertido. Não está convertido, na verdade, tá ok? Então, abandonar a mentira. Para falar a verdade, porque somos todos parte do mesmo corpo. Assim como não tem como a mão enganar a perna e vice-versa, não tem como pessoas que são membros do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, enganarem umas às outras. Se isso acontecer, é porque existe o joio no meio do trigo, tá? Verso 26, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Percebe? Outra coisa, controle da raiva. Não é negação da raiva. Não é dizer que você não pode sentir raiva, tá? Muito pelo contrário. Até no verso seguinte diz assim, ó, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Em outra tradução, irai-vos e não pequeis. Então não é errado você ficar irado. A ira é um sentimento válido, né? Para mostrar até que ponto a sua integridade está sendo ferida ou não.
o seu senso de justiça, de certo e errado, então a ira é importante. Agora, quando ela é descontrolada, aí ela se torna pecaminosa. E aí tem um perigo maior ainda, ó. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então a ira é um sentimento legítimo. Você tem que direcionar, e eu também, a ira para a resolução do problema e não para pessoas, né? Quando nós não resolvemos a ira, ó, antes que o sol se ponha, ou seja, quando deixamos para resolver depois, nós vamos o quê? Alimentando. E alimentando ela, o diabo pode criar circunstâncias para extravasarmos a ira de uma forma errada e assim colhermos sérias consequências. Tá? Então, a Bíblia não é contra você se irar. A Bíblia não quer é que você ire e peque ao mesmo tempo. Então, use a ira da forma correta, tá? Outra consequência de uma vida de santificação, aqui em Efésios 4, né? Verso 28, quem é ladrão, pare de roubar. Então, a pessoa que rouba, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aquele que rouba e não se arrepende, ele vai perder o reino dos céus. E isso vale, inclusive, obviamente, para muitos políticos, né? Que estão tão assim amortizados no pecado do roubo que já nem sentem mais que é roubo. Cuidado. Enquanto Jesus estiver no santuário celestial, intercedendo por você, você pode se arrepender e reparar os seus erros. Agora, se você justificar, você como político, você como um empresário, você que tem qualquer função de liderança, justificar roubo para tentar aí amenizar uma consciência culpada, não vai livrar você do juízo final, tá? Então, aqui diz aqui o texto claramente, né? Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Ou seja, outro resultado, além de parar de roubar, a pessoa convertida ela vai o quê? Trabalhar com empenho e honestidade. Ok? O trabalho dignifica o ser humano. É óbvio que tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Se você tiver mais tempo para o trabalho do que para Deus, para a sua família, você vai ter problemas e você vai colher isso a curto, médio ou longo prazo. Agora, o trabalho é fundamental. E continua. E assim ajudar generosamente os necessitados. Você percebe a maneira bíblica aqui de ajudar os necessitados? A maneira bíblica de ajudar o necessitado é você parar de roubar, qualquer um de nós, né? Parar de roubar, trabalhar e, como fruto do trabalho, ajudar generosamente outras pessoas que precisam. Então a Bíblia não defende uma ajuda aos pobres em que eles são totalmente dependentes de governo, não. A Bíblia defende o quê? Que você e eu ajudemos aos pobres em suas necessidades, repartindo comida, roupa, alimento. Tá? Isso é muito claro no texto bíblico. Mas você também ajuda o pobre ensinando-o a se ajudar e a ele ajudar outras pessoas pobres. Aí forma uma corrente duradoura de amor e de prosperidade. Ellen White, no livro Beneficência Social, capítulo 23. O título do capítulo é Ajudando os Pobres a se Ajudarem. Tá? Então, esta é a forma correta. Tá? Qualquer pessoa que se desvia deste plano de Deus, que é trabalhar, doar generosamente para as pessoas, mas ensinar o pobre que ele também pode crescer e ajudar outros, qualquer um que foge desse propósito aqui de Deus, ele não está sendo cristão na sua abordagem. Tá, ok? Outra consequência da transformação interna do espírito, verso 29, olha que interessante. Evitem o linguajar sujo e insultante. Você pode achar que não é muito importante isso, mas é. Quando uma pessoa na internet, ela simplesmente entra no Twitter, no Instagram, no YouTube, Facebook, não importa, TikTok, para tentar detonar pessoas com as suas palavras, essa pessoa está sendo um servo do demônio. Além de ser uma pessoa totalmente imatura emocionalmente, tá? Por quê? Normalmente essa pessoa está brigando com ela mesma e com a vida. E enquanto ela não parar de brigar com ela mesma, com seus sentimentos e com a vida, ela não para de brigar com os outros. Só que além dessa questão, obviamente, emocional, tem essa questão espiritual.
né? Ou seja, aquele que usa de linguajar sujo e insultante nas redes sociais não é uma pessoa convertida. Ela está vivendo ainda como os pagãos. Porque Paulo faz um contraste entre o estilo de vida do crente, que evita, entre outras coisas, linguajar sujo e insultante, com o dos pagãos. Então, se você conhece alguém que se diz cristão e se utiliza de linguajar sujo e insultante, ele não é um cristão ainda. Ele pode vir a ser se ele se arrepender, mas se ele não se arrepender, ele vai sim se concretizar como sendo um joio no meio do trigo, e você e eu sabemos o destino do joio em Mateus 13, Mateus 25, 31, 46. Vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Isto aqui é um exercício constante para nós, queridos. Veja, nós devemos aprendermos a pensar antes de falar. Eu falo isso aqui para mim também. Tem vezes que eu acerto, tem vezes que eu erro, né? Se nós aprendermos a pensar antes de falar, vamos resolver muitos problemas e não vamos precisar pedir desculpas muitas vezes, tá? Então, antes de nós falarmos algo, devemos perguntar o seguinte: as minhas palavras, elas são úteis para construir ou elas estão sendo úteis para destruir? Esta é a pergunta. Porque Provérbios 18, 21 diz que no poder da língua, no poder da linguagem está a vida e a morte. Sim, há pessoas que são assassinas verbais e emocionais, consequentemente, também ficarão de fora do reino dos céus. Quando a Bíblia fala, né, que o homicida que não se arrepender, obviamente, vai perder a salvação, não é o homicida que. Não é só o homicida que tira a vida de uma forma violenta, é aquele que também vai destruindo a vida por meio de palavras e atitudes. Tá? Então, o homicida verbal, o homicida emocional também vai se perder. Porque ele não tem o Espírito Santo na vida dele, ele tem o espírito do demônio. É o demônio que vem para matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, João 10, 10. Então, se as suas palavras e as minhas não dão vida em abundância, nós não estamos sendo usados por Deus, estamos sendo usados pelo demônio. E aí, o verso 30 também, o 31, nos adverte de algumas outras coisas, tá? E aí eu quero entrar aqui agora na questão número 4. Os versos 30 e 31 nos advertem de que se nós não permitirmos que o Espírito Santo renove o nosso interior, e se não pararmos de praticarmos essas coisas que eu li aqui no texto bíblico, nós vamos acabar entristecendo ao Espírito Santo. Vamos ler? Pergunta 4. Ao discutir os pecados da fala, que exortação Paulo compartilhou sobre a presença do Espírito Santo com os crentes? Olha que interessante. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. E aí, como que nós evitamos o entristecer o Espírito? Verso 31. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, calúnia e de todo tipo de maldade. Veja, não é que o Espírito Santo nos abandona, não. Entristecer o Espírito é uma coisa, pecar contra o Espírito é outra, né? A pessoa chega no momento de pecar contra o Espírito quando ela passa por um processo de contínua rejeição ao Espírito para nos convencer de que Jesus é o Salvador, tá? Agora, é óbvio que quem peca contra o Espírito, no caso de um ímpio, né? Primeiramente ele entristeceu o Espírito. Então nós temos que lembrar que a amargura, raiva, ira não sabiamente direcionada, né? Ira das palavras, as palavras ásperas, porque pessoas confundem autenticidade com má educação. Não são as mesmas coisas, tá? Você ser autêntico com alguém não é sinônimo de ser mal educado com esse alguém. Porque a Bíblia diz que palavras ásperas entristecem o Espírito Santo. Calúnia, você dizer algo do outro que ele não fez, que coisa horrível isso. Isso é uma transgressão aberta à palavra de Deus.
né? E todo tipo de maldade. Então essas coisas, se não forem abandonadas, entristecem o Espírito Santo. Aqui tem uma coisa interessante para nós analisarmos. Paulo aqui ele está usando, ele está fazendo menção aqui, quando ele fala do Espírito Santo, ele está fazendo menção a Isaías 63:10. Para falar o que para nós, queridos? Que se é possível entristecer ao Espírito Santo, ele é um ser pessoal e divino. Tá? Óbvio que não só seres divinos se entristecem, anjos, seres humanos também. Só que o Espírito Santo, em Atos capítulo 5, versos 13 e 4, ele é chamado de Deus. E aqui nesse contexto, né, quando ele fala Espírito Santo de Deus, ele está dizendo que o Espírito Santo, por proceder de Deus, ele é divino. Ok? Então o que acontece? E ele fala aqui da transformação interior realizada pelo Espírito. Somente Deus pode transformar o ser humano. Então Paulo está dizendo aqui, está advertindo, nos ensinando também, na verdade, que o Espírito Santo, além de ser um ser pessoal, ele é Deus. Deus porque ele pode transformar a natureza humana. Somente Deus pode fazer isso. E segundo, porque ele é apresentado como tendo sentimentos, ele tem a capacidade de se entristecer. Olha o que diz Isaías 63:10, de onde Paulo tirou esse texto. Mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso ele, olha um pronome pessoal, se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Então veja, você não pode entristecer uma matéria inanimada ou uma coisa impessoal, uma energia impessoal. Se você pode entristecer o espírito, isso no mínimo demonstra que ele é um ser pessoal. Romanos 15:30 diz que o Espírito Santo pode amar. Não é? 2 Tessalonicenses 1:6 e 7, né, ele pode ficar alegre. Ok? Então veja, são Atos 13:2, ele pode falar, tem vontade própria. Então são características de um ser pessoal e divino, porque ele realiza a transformação interna. Então nós aprendemos aqui também nesse texto de Paulo, né, a doutrina bíblica da Trindade. Tá? E aí eu quero ler aqui um comentário para você da lição que eu achei muito interessante, de Paul Peterson, que diz o seguinte, ó: o espírito tem sua própria vontade e escolhe de acordo com ela. Ele pode ser entristecido e blasfemado. Blasfêmia se comete só contra Deus. Você lê lá em Mateus 12:31 e 32, por exemplo. Tais expressões, ou seja, que ele pode ser entristecido e blasfemado, né, não são adequadas para o mero poder ou influência. Elas são características de uma pessoa. Então, o espírito é uma pessoa, como você e eu? Não. Usamos a terminologia humana limitada para descrever o divino. E o espírito é algo que o ser humano jamais será. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: o Espírito Santo é um ser pessoal, mas não é um ser humano. É diferente, é uma outra natureza, é Deus. Tá? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não somos iguais a ele. Tá bom? Então é muito importante. E pode ter certeza, quem nega a divindade e a personalidade do Espírito está entristecendo o Espírito. Porque essa pessoa está se afastando do único ser que pode convencê-la de que ela precisa de Jesus e que pode convencê-la de que existe pecado, justiça e juízo. Cuidado com isso. E a última questão de número 5 do nosso guia de estudos. À luz da volta de Cristo, quais atitudes e comportamentos relacionados à fala devem ser descartados e quais devem ser adotados? Veja, quando lemos Efésios 4:31 e 32, né, nós vemos o seguinte, que o verso 31 de Efésios fala o que nós devemos descartar da nossa vida, e eu acabei de ler para você, e o verso 32 fala do que devemos o quê? Adotar na nossa vida, tá? Descartar e adotar. Descartar os itens de Efésios 4:31 e devemos adotarmos os itens de Efésios 4:32, tá? Vamos ver então esse texto e aí finalizamos a nossa lição dessa semana. Então, o que devemos descartar no verso 31? Amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia,
e todo tipo de maldade. E o que devemos adotar agora como estilo de vida cristão? Após sermos transformados internamente pelo Espírito Santo. Verso 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha, 3 práticas que devemos adotar: bondade, segundo, compaixão e terceiro, perdão. 3 coisas que devemos adotar. Coisas que são o quê? Desenvolvidas, assim como qualquer outra qualidade de caráter, mas que só podem ser desenvolvidas por meio de uma relação íntima com o Espírito Santo. É por isso que em Gálatas 5, 22 e 23, 9 qualidades de caráter são chamadas de fruto do Espírito. Ou seja, é Ele quem desenvolve isso em nós, neste processo de transformação da mente, de transformação da natureza, neste processo chamado de santificação. Então você e eu precisamos de uma relação íntima com o Espírito Santo para podermos ir desenvolvendo esses aspectos de caráter. Então aprendemos em Efésios 4 sobre a santificação do crente, ou seja, processo diário por meio do qual o Espírito Santo vai implantando o caráter e as qualidades de Cristo em cada um de nós. Este processo vai levar a vida toda até o momento em que seremos glorificados, tendo que a nossa natureza pecaminosa totalmente transformada, e neste momento aí sim não sentiremos nem mesmo vontade de pecar. Enquanto isso, não desista. Não desista, porque Jesus disse em Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, a vossa vida eterna. Só vai se perder quem quiser. Tudo que Cristo fez por nós nos garante a vitória final, se não desistirmos. Então não desista. Siga Cristo, apesar das suas lutas. Lembre-se que as quedas nunca serão mais importantes do que as vitórias. Então valorize as suas vitórias. Olhe para a cruz, como ensina Hebreus 12:2, e não olhe para você. Siga adiante, cresça, se desenvolva. O que Deus busca de você é crescimento. Primeiro o seu coração, depois crescimento. Até o dia em que Ele vai completar isso de forma definitiva na glorificação. Tá bom? Muito obrigado por sua companhia mais uma vez nesse estudo. Eu peço que você compartilhe com as pessoas esse vídeo, que você curta, para mostrar ao YouTube a relevância aqui do nosso canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva agora, né? Isso vai ser muito importante. E caso você queira também ser lembrada das lives semanais que eu estou fazendo às terças-feiras, intituladas Descomplicando a Bíblia, vá aqui na descrição do vídeo e ali você vai poder encontrar um link intitulado Descomplicando a Bíblia. Você clica ali, coloca os seus dados e aí eu posso mandar e-mails para você, para nós termos essa comunicação e você poder fazer parte dessas lives especiais nas quais temos estudado temas teológicos mais profundos. Que Deus te guarde e até um próximo estudo.